Jeová fica feliz com todos os que são leais a Ele, apesar dos problemas que enfrentam. Já parou para pensar por que Jeová ama tanto essas pessoas que talvez tenham uma vida tão diferente da que você tem? Pensar nisso vai ajudar você a mostrar mais amor e ajudar ainda mais as pessoas. Vamos dar atenção ao irmão William Malefant, ajudante da comissão de ensino, que vai começar essa série com um discurso. Eles lutam pela fé e vencem. Os que têm esposa ou marido descrente. Cada orador irá anunciar o próximo. Irmão Malefant, queremos ouvir você. Na palavra inspirada de Jeová, nós lemos algo muito importante lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2,11, lá diz: Porque a bondade imerecida de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas. Sim, para todo tipo de pessoas. Isso era verdade na época dos apóstolos, e também é hoje. Mais do que nunca. Nossa família na fé é formada por todo tipo de pessoas. Nós aprendemos a verdade e tomamos a decisão de servir a Jeová. Nessa série, vamos falar de 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que o marido ou a esposa não servem a Jeová. Segundo, os que são criados por apenas um pai, uma mãe ou um parente que serve a Jeová. E terceiro, os solteiros. Muitos irmãos e irmãs que também estão numa situação como essas, estão conseguindo travar uma luta árdua pela fé, como diz lá em Judas, versículo 3. E todos eles são valiosos para a congregação. Ao considerarmos cada uma dessas situações nessa série de discursos, por favor, se concentre nos que estão numa situação parecida na sua congregação e se pergunte: como eu posso mostrar que dou valor para esses irmãos e irmãs que estão nessas situações? Outra pergunta: se eu estou numa dessas situações que estamos falando, o que vai me ajudar a continuar lutando pela fé e vencer? Esse discurso vai focar em irmãos e irmãs com marido ou esposa descrente. Um exemplo bem conhecido, uma mulher que viveu na época dos apóstolos chamada Eunice. Ela era mãe de Timóteo. Em Atos 16:1 fala algo interessante. Lá diz que Timóteo era filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego. Aqui disse que Eunice era uma mulher crente, mas aqui não diz que o pai de Timóteo era um homem crente. O ponto é, o pai de Timóteo não era cristão. Mas a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó dele, Lóide, ensinaram para ele os ensinos sagrados, ou seja, a verdade que está na palavra de Deus. É bom lembrar que as circunstâncias de cada marido ou esposa descrente nem sempre vão ser iguais. Alguns deles podem fazer oposição à verdade. Outros não têm interesse. Já outros não se opõem e podem até ter algum interesse e dar apoio, mas talvez não estejam progredindo para o batismo. Ainda outros podem até ser batizados, mas esfriaram espiritualmente. Talvez não assistam todas as reuniões, saiam no campo ou participem da adoração em família. E alguns, infelizmente, podem até estar desassociados. Mas nós nunca desistimos de um marido ou esposa descrente e sempre esperamos que quem foi desassociado reconheça seu erro, se arrependa e volte para Jeová.
Será que há alguma coisa que nós na congregação podemos fazer para mostrar que valorizamos os irmãos e as irmãs que estão passando por uma situação assim? Sim, tem sim. E o apóstolo Paulo nos diz, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, que nós podemos aprender com os bons exemplos desses irmãos e irmãs. Filipenses capítulo 3, versículo 17 diz: Irmãos, tornem-se unidamente meus imitadores, e observem os que andam de um modo que está de acordo